covarde, né? Se briga muito com a mulher, separa. Não dá certa relação, separa. Agora um bebê de 7 meses pagar por causa dessas discussões. Olha, sobre esse assunto a gente fala agora com a repórter Luíse Calegari. Olá, Luíse, bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Esse assunto triste para a gente começar amanhã e também refletir sobre a atual situação do estado de Salvador quando o assunto é violência contra crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, a gente conversa com o Dr. Marcel Mariano, assessor jurídico da Primeira Vara da Infância e da Juventude. Em primeiro lugar, muito bom dia, doutor. Quer dizer, qual é a situação hoje em dia da Bahia nessa questão, né, da violência contra a criança? Muito bom dia. São casos pontuais, mas vez por outra nos sentimos chocados com essas expressões de agressividade. Os casos são isolados, mas o que nos choca é a agressividade e a maneira com que é feita a irresponsabilidade ou de padrastos ou de pais na condução dos próprios filhos e na aplicação desmedida de corretivos dentro de casa. Agora, doutor, eu até queria falar para a Jéssica também. Esses dias, né, olha na internet, eu vi, tem muitas imagens, né, de agressões contra crianças e realmente é de partir o coração. Só que a gente vê uma coisa, que hoje em dia a gente ainda tem essa cultura de que uma palmada, um tapinha na criança, isso não faz mal. Isso é correto, não é? O que a gente precisa mudar nessa questão nessa forma de ver, né, a violência contra a criança? Nós precisamos mudar a nossa maneira de encarar a criança e a nossa atitude cultural diante delas. Até porque está tramitando no Congresso Nacional a chamada Lei da Palmada, em que impede, em que vai enquadrar os pais, mas há uma ampla discussão da sociedade e dos próprios parlamentares se aprovam ou não a medida que os pais devem aplicar para corrigir seus filhos dentro de casa. O importante é termos consciência de que filho não pode apanhar, deve ser corrigido por outros métodos. Faltam denúncias, então, por conta dessa visão cultural que a gente tem hoje em dia? Acredito piamente que este caso é um caso isolado. Deve existir muitos outros casos que não chegam ao conhecimento das autoridades porque as pessoas se calam, porque as pessoas ficam omissas e não levam nem ao Conselho Tutelar e nem à DERCA para apurar o fato. Ok, muito obrigada, doutor, pela sua participação. Voltamos ao estúdio, Jéssica, é com você. Obrigada, Luiz. Ninguém deve apanhar, nem criança, nem adolescente, nem adulto. A violência só gera violência. Olha, às 6 horas e 52 minutos, 12 pessoas morreram vítimas de acidente de trabalho no Porto de Salvador nos últimos 15 anos. Foram mais de 200 acidentes graves. Os dados são do Sindicato dos Portuários da Bahia. Hoje, na série Portos, Desafios do Crescimento, você vai acompanhar as dificuldades de trabalhadores que convivem diariamente com os riscos. Veículos pesados, máquinas gigantescas. No meio de tudo isso, homens e mulheres. Trabalho perigoso. A maioria dos acidentes no porto acontece na chegada e saída de contêineres. Eric é controlador de embarque. Há 1 ano está impedido de trabalhar. Ele teve o pé esmagado por uma carreta. Foram mais de 15 toneladas. Como não tem muito espaço no nosso porto, infelizmente, ele foi passar entre o contêiner que estava descendo e a carreta estava parada e eu conferindo na carreta. Então ele não me viu, aí a carreta bateu em mim e eu caí quando o pneu da carreta passou em cima do meu pé. Sentia que estava errado, estava torto o pé e gritava com muita dor. Os colegas tentavam me acalmar, mas não adiantava muito, porque pelo fato da dor. A estivadora Ivete quase caiu no mar ao se desequilibrar de um navio. Por pouco não morreu. Estava segurando na corda e subi. Aí o meu pé, eu escorreguei. E se eu não tivesse força no braço, eu caía dentro d'água. Subi assim mais aliviada e depois eu comecei a chorar muito assim, porque eu vi que o risco, né? 5 milhões de toneladas são movimentadas por ano no Porto de Salvador. Organizar essa carga não é fácil. É o que faz Hernanes. Durante um acidente, ele quase perdeu a mão. Trauma superado, de volta à rotina. Hoje, a reclamação é outra. Temos um navio desse por mês. Quando ele vem. Quando ele não vem, a gente não tem trabalho. Então a gente tem que ir para deslocar até Candeias, para o Porto de Candeias, para ganhar um dinheiro para a família. Entendeu? O problema está sendo esse. Isso vai ficar 30 dias parado, sem salário, sem nada. A gente não ganha salário. A gente ganha o que faz.
Estivadores, funcionários públicos ou terceirizados, todos esses profissionais precisam seguir normas rigorosas de segurança, já que eles lidam diariamente com os riscos de acidentes. Estar aqui requer uma série de itens de segurança, já que qualquer descuido pode ser fatal. Tem uns 2 anos, 3 anos, perdemos 2 trabalhadores, entendeu? Caiu no porão do navio e veio a falecer. Existem os acidentes. Os acidentes, quando acontece aqui, são acidentes, fatais. De acordo com o presidente do Sindicato dos Portuários da Bahia, nos últimos 15 anos, foram 200 acidentes graves de trabalho no Porto de Salvador. 12 pessoas morreram. Ulisses reclama da falta de assistência das empresas. Muitos trabalhadores não têm plano de saúde. O salário é baixo, faltam equipamentos de segurança e o perigo é enorme, o tempo inteiro. Pessoas que perdem dedo, perdem pé, perdem mão, perdem visão, se intoxicam e ficam eternamente à custa de remédios, porque inalam produtos químicos altamente tóxicos que levam, às vezes, a alergias ou a sintomas eternos durante o resto da vida. Então, é essa situação, às vezes, que acontece. A gente vem batalhando, brigando para que essa coisa da segurança ela melhore no esporte de Salvador e Aratu. Mas a gente nota que o patronato negligencia. A gente acha que negligencia porque segurança é um item caro, principalmente no porto. A Codeba, Companhia das Docas do Estado da Bahia, responsável pela administração e fiscalização do porto, nega que haja negligência. Nós observamos que existe sempre uma falha humana. Poucas vezes falha de equipamentos e, na maioria das vezes, a falha humana. Ou seja, não foram cumpridos os devidos procedimentos seguros para a execução daquela tarefa. Então, essas pessoas, elas são chamadas com o intuito sempre de reciclá-las. As informações são novamente passadas, ela passa por todo um processo de treinamento e o mais importante, isso é divulgado amplamente para que se evite que outros trabalhadores venham a sofrer da mesma forma. A gente acaba se acostumando com aquilo e acha que não vai acontecer, mas realmente é um perigo constante ali que a gente passa. Amanhã você vai saber como está o Porto de Salvador nos dias atuais e quais as principais dificuldades para o desenvolvimento. Agora, 6h57. A gente vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, você vai ver a agonia dos passageiros ontem no ferryboat Juracy Magalhães, que ficou à deriva. Tumulto. Passageiros do ferryboat Juracy Magalhães em pânico. A embarcação ficou à deriva por quase 2 horas. É falta de respeito, a mulher tá lá quase morrendo lá em cima. Sem ninguém dá providência a ninguém, isso é uma vergonha. Bahia no ar.